Muito bem, galera, estamos de volta aqui ao canal do Lessa, falando direto do MetLife Stadium, do gigante MetLife Stadium. É impressionante como esse estádio é imponente. Você chega aqui, estou no andar de cima, né? Ainda tem mais um andar, estou no 6º andar, tem mais um andar. É impressionante como esse estádio é realmente gigante. E é aqui que o Fluminense vai tentar buscar a sua primeira vitória na Copa do Mundo de Clubes, uma vitória contra o Ulsan da Coreia do Sul, que pode encaminhar, deixar a situação do Fluminense muito bem encaminhada para uma oitavas de final de Copa, que é o primeiro grande objetivo, chegar nas oitavas de final. E a gente vai pensando passo a passo. Para isso, esses 3 pontos são fundamentais para valorizar ainda mais o empate, o grande jogo que o Fluminense fez diante do Borussia Dortmund. Se você puder, já deixe seu like aí, se inscreva no canal, conto muito com a ajuda de vocês, é sempre muito importante, fundamental, né? Vocês que apoiam diariamente aqui o meu trabalho, a gente está nessa correria, nessa luta. Hoje, para chegar aqui, quem me acompanha nas redes sociais, no Instagram principalmente, sabe a luta que foi para chegar aqui, para estar aqui a tempo da gente acompanhar a entrevista coletiva do técnico Renato Gaúcho e também a zona mista com os jogadores do Fluminense. Serna, Canóbio e Guga falaram hoje com a gente, mas primeiro eu vou trazer a palavra do Renato, que não confirmou o Germancano, mas para mim ele deu pistas. Para mim ele deu pistas e também deu pistas sobre Paulo Henrique Ganso. Vou trazer aqui um trecho da entrevista coletiva do Renato, vamos assistir. O Cano, ele tem treinado bem, não está sentindo mais nada, está 100%, está à disposição, está totalmente recuperado, está se sentindo bem. Então ele está à disposição. Vamos ver se amanhã ele começa o jogo ou não. Eu já entendi a tua pergunta. O importante é que ele está à disposição, está 100%. É lógico que ainda falta aquele ritmo de jogo para ele, é normal. Mas o ritmo de jogo para o jogador ele vai somente readquirir jogando, né? Mas o importante é que ele está totalmente recuperado da lesão dele e está à disposição. Nós já viramos a página. A gente sabe que nós fizemos uma estreia muito boa, mas de nada adianta se a gente não conseguir o resultado que nos interessa amanhã, para a gente continuar sonhando com a classificação. A gente sabe que nós vamos encontrar dificuldades. Como falei, muita gente acha que o Fluminense e o Borussia são os favoritos, mas o favoritismo a gente decide dentro do campo. O adversário também tem chance de conseguir a classificação. A coisa que eu mais foquei no meu grupo, a partir do dia seguinte, foi foco total, porque nós vamos encontrar dificuldades. O adversário também tem chance de conseguir a classificação. Então, aquela belíssima estreia nossa não vai adiantar nada se a gente não conseguir o resultado que nos interessa. O nosso objetivo é conseguir a classificação. E para a gente conseguir a classificação, a gente precisa estar vivo na última rodada. Para isso, a gente vai jogar respeitando, como a gente respeita qualquer adversário, mas a gente vai jogar para ganhar. Vai buscar o resultado que nos interessa, que é a vitória, para ver o que a gente vai precisar, sim, na última rodada. Eu volto a repetir. É um jogo duro, um jogo difícil, com dificuldades. Muita gente pode achar que não, mas eu vi outros jogos de outras chaves, e o primeiro jogo foi fraco em alguns jogos, e no segundo jogo já vi um jogo bem mais difícil, não só para os brasileiros. Então a gente está atento a isso, nós estamos focados, a gente sabe das dificuldades, mas nós estudamos bem o nosso adversário. E espero que tudo que eu passei para o grupo a gente possa colocar em campo amanhã e, como já te falei, conseguir o resultado que nos interessa, que é a vitória. Você, depois da entrevista coletiva, você falou sobre ter um plano A, se esse plano A, por algum motivo, você entender que não for o melhor para aquele jogo, você pode utilizar o plano B. Isso falando de, eventualmente, começar com 3 volantes de origem ou começar com Paulo Henrique Ganso. E aí eu queria saber se, como você vem fazendo mudanças táticas pontuais de acordo com o adversário, se hoje você tem esse plano A definido, se você encontrou nessa estrutura com 3 volantes um time mais equilibrado e pretende dar sequência a isso, ou continua avaliando, não tem essa definição de plano A, de plano B, se foi só a forma como você colocou? Não, nós temos o plano A e o plano B. Depende do adversário, depende do que a gente quer, depende do que a gente precisa. A gente utiliza um desses 2 planos. Quem tem um plano só não tem nenhum. Então a gente tem os 2 planos. Qual dos planos que eu vou colocar em prática amanhã? Bom, aí somente na hora do jogo. O importante é que qualquer um dos planos que a gente colocar em campo, os jogadores estão preparados.
qualquer plano, eles sabem exatamente o que deve ser feito do campo, independente dos jogadores que entrarem em campo. Eu acho que o principal, no momento, não é só o plano, e sim, como já falei para o teu colega aí, ó, é o foco no trabalho, é o foco no adversário, para que a gente não seja surpreendido, porque o objetivo é a gente conseguir o resultado que nos interessa, para a gente, na última rodada, sim, saber o que a gente precisa, porque o nosso objetivo é conseguir a classificação para a próxima fase. Bom, o Renato não confirmou, mas em relação ao Ganso, ele falou, tem muita chance de começar. Para mim, o Ganso começa o jogo de amanhã. Se eu pudesse, tivesse que cravar aqui agora, cravaria que o Ganso começa, será titular, mesmo não tendo essa informação confirmada, mas pelo que o Renato falou, é até uma questão de gerir o elenco, de fazer uma gestão de elenco. É um jogo, em tese, amanhã muito mais favorável para o Ganso do que era o Borussia Dortmund. Enfim, até para dar minutagem para ele, para que possa entrar em campo. O mesmo vale para Germancano. Eu tô achando que o Cano vai acabar começando esse jogo também, ele tá precisando de ritmo. É um jogo em tese, né? Eu falo sempre em tese e teoria, porque na prática pode ser totalmente diferente daquilo que a gente está imaginando. Mas com uma intensidade menor do que foi contra o Borussia. Pode ser um bom jogo para o Cano também conseguir ter mais tempo em campo e pegar esse tão esperado ritmo de jogo para que ele possa retomar a sua condição, a sua posição ali no time, que é o que a gente mais quer, é o que a gente espera. Então a gente vai ter a confirmação provavelmente em breve em relação a essa escalação do Renato e claro, vamos falar muito mais sobre isso no pré-jogo de amanhã, como vocês já estão acostumados aqui no canal do Lessa. É um jogo em que o Fluminense vai ter que ter muita atenção, muito foco, não pode relaxar, porque não adianta nada empatar com o Borussia e não ganhar o jogo de amanhã. Né? Essa vitória é inegociável. O Ulsan é o time mais fraco da chave, todo mundo sabe disso, mas não adianta favoritismo. A gente está vendo o que está acontecendo com o favoritismo nesta Copa do Mundo. Os resultados estão aí para provar. Então é foco, determinação, raça e luta, assim como foi contra o Borussia, para que o Fluminense possa, através do seu desempenho, fazer esse jogo ficar mais fácil. Antes da palavra dos jogadores, vou trazer aqui Odão da KTO para o jogo de amanhã. Hein? Odão com vitória do Fluminense. Odd 9,5 com vitória do Fluminense e gol do Thiago Silva. 9,5 essa odd, gente. Golzinho do Thiago Silva, tá um tempinho já sem marcar. Vitória do Fluminense que é favorito pro jogo de amanhã. Vai na KTO, aproveite essa oportunidade, sempre com responsabilidade. Lembrando, nunca passe dos seus limites. Perdeu, parou, não vai além disso. Sempre, né, jogo para maior de 18 anos. Você faz seu cadastro na KTO e através desse link que tá aqui embaixo, só de fazer isso, mesmo sem apostar, sem fazer nada, você já ajuda demais a KTO, que está sendo fundamental para esse trabalho que a gente vem realizando aqui, para ter toda essa equipe fazendo essa cobertura especial do Fluminense. Então, se você já está lá, aproveite essa chance. Se você não está, faz seu cadastro para dar essa força para a gente, tá? Eu vou trazer agora a palavra dos jogadores do Fluminense que falaram aqui no MetLife Stadium neste pré-jogo. Serna, o quanto que vocês já sabem desse time do Ulsan, que a gente sabe o quanto vocês estudaram o Borussia, teve tempo para isso, agora tiveram aí 3 dias, mas o quanto vocês já conhecem esse time do Ulsan também, porque virou um jogo também super importante para vocês, vencer é essencial para conseguir se classificar para a próxima fase, né? Agora ya pasó el juego contra Borussia y este juego muy rápido, ¿no? Tenemos, como tú dices, 3 días para analizar el rival. Yo creo que lo que hemos analizado es un rival muy interesante, va a ser también muy difícil, así que bueno, estamos concentrados para mañana y tratar de analizarlo lo mejor posible para llegar bien. Jogo com característica diferente, contra uma equipe que tende a ter uma postura bem diferente também do Borussia. Para isso, o Renato vai de Serna titular? Bueno, ojalá, pero sí, la verdad ya pasamos la página contra Borussia Dortmund, sabemos que es un juego que va a ser muy difícil, sabemos que ellos también necesitan, como todos los teams ahora, ganar, y bueno, va a ser una final como lo fue contra el Borussia Dortmund, así que bueno, preparados para lo que se viene. Ojalá pueda estar Serna. Serna, no jogo contra o Borussia, teoricamente o Borussia era o favorito, e agora nesse jogo contra o Ulsan, o Fluminense teoricamente é o favorito. O que é mais fácil quando vocês entram em campo? Entrar como favoritos ou não? Bueno, en lo personal, yo nunca, o nuestro Chimi nunca se ha sentido favorito, siempre ha respetado a caras que tiene frente, los Chimis que son muy, ahora en este mundial, te has dado cuenta que los favoritos pierden, entonces yo creo que aquí no hay ningún favorito, hay que demostrarlo en el campo y bueno, vamos a trabajar para poder sacar el resultado positivo. Serna, de alguma maneira, o bom aproveitamento que as equipes brasileiras estão tendo contra os favoritos, contra os europeus, pressiona a equipe um pouco mais contra adversários que não são europeus?
Bueno, yo creo que en lo personal y todos los que están viendo el Mundial se sienten muy orgullosos por lo que están haciendo los times brasileños. Ahí te das cuenta que el fútbol ha cambiado mucho, ahora está muy para ello, entonces yo acho que también un poco de responsabilidad también para seguir dejando lo más alto el nivel de Brasil, ¿no? Así que bueno, vamos a concentrarnos para lo que se viene para hacer una buena presentación mañana. Obrigada. Obrigado. Ganha do Chelsea, Botafogo do PSG, vocês dominam o Borussia, não venceram, mas dominaram. Palmeiras dominou o Porto, também não ganhou, mas dominou. O quanto para vocês, por mais que vocês tenham vindo para cá sabendo que dava, sabendo que do potencial de vocês, mas o quanto para vocês ver esse futebol brasileiro sendo superior ao futebol europeu nesses jogos surpreende? Cara, a gente sabe que eles estão em fim de temporada, né? Alguns voltando de umas semiférias ali. Mas isso mostra a nossa força, a força do futebol brasileiro. Acho que isso tem sido mais importante, né, de dar mais valor, porque a gente vê muitos europeus reclamando do calor e a gente tem muito isso também no futebol brasileiro. Só que quando a gente fala é motivo de desculpa, e agora eles estão vendo que realmente é difícil. Então mostra que a gente está preparado sim para bater de frente com qualquer um clube, e mostra a grandeza todo o trabalho que é feito lá no Brasil. Acho que a gente possa continuar dando seguimento para que possamos fazer um grande campeonato mundial e mostrar que realmente a gente tem muito valor no futebol mundial. A pergunta é que o Fluminense fez uma partidaça contra o Borussia, o sarrafo ficou mais alto, e o que o torcedor pode esperar do time nos próximos jogos, se ele sente essa pressão ou se tem como algo positivo? Foi falado muito no vestiário isso pós o jogo, que para mostrar que a gente é capaz de brigar lá em cima, sabe? De estar entre os melhores. Agora, acho que talvez a maior cobrança é dar seguimento a esse nível de atuação. Que acho que o mais difícil agora é manter o nível da atuação que a gente fez contra o Borussia nesses próximos jogos. A gente sabe que não tem jogo fácil, não tem adversário fácil, e a gente precisa entrar dali para mais, né, nesses próximos jogos, para a gente conquistar nossa classificação e aos poucos ir sonhando com esse campeonato. Mas acho que essa atuação do Borussia serviu para mostrar que a gente é capaz, que é possível e que a gente precisa manter esse nível de atuação nos próximos jogos. Guga, você acha que, na verdade, havia uma... A pergunta é se o Guga acha que havia uma distorção na questão envolvendo a análise envolvendo sul-americanos e europeus, porque a única forma de avaliação era colocar o campeão da Libertadores contra o campeão da Champions todo ano, sempre contra o melhor da Europa. Mas agora enfrentando outras equipes do futebol europeu, e aí o buraco não é tão mais baixo assim. A gente sabe de toda a diferença de estrutura financeira, quantidade de jogos, temperatura, tudo isso influencia para um bom futebol, campo, gramado, enfim. Então, quando a gente consegue igualar isso e se preparar um pouco melhor, a gente vê que realmente não estamos tão atrás, né, como muita gente imaginou antes disso tudo estar acontecendo aqui. Mas como eu falei, normalmente o nosso Mundial é no final da nossa temporada, e agora está sendo ao contrário, e a gente sabe que isso também pesa, né, a quantidade de jogos que eles tiveram para a nossa, que a gente está na metade. Então, assim, tudo isso influencia, mas tem que colocar em pauta todo o nosso merecimento de tá brigando sim frente a frente com todos esses grandes europeus e valorizar ainda mais o nosso futebol brasileiro, que eu acho que
que falta um pouco isso hoje em dia, né? Porque a gente valoriza muito quem tá jogando na Europa e quem tá no Brasil talvez não preste tanto. E a gente tá vendo que não é bem assim, que o nosso futebol brasileiro tem que ser muito valorizado. E como é que vocês estudaram o Ulsan, Guga? Cara, a gente viu bastante vídeo, a gente pôde acompanhar também o primeiro jogo e vamos tentar repetir o nível de atuação, de intensidade, de concentração, que eu acho que é o mais importante para essa partida, para que a gente possa fazer um grande jogo, né, repetir uma grande atuação e conquistar os 3 pontos, que é o mais importante, porque a gente sabe que a vitória nesse jogo vai ser um grande passo para a nossa classificação. Então é entrar 100% ligado para fazer um grande jogo. O Fluminense tem laterais hoje de muito bom nível dos dois lados, né? E você já há muito tempo vem brigando pelo seu espaço, sempre tem a oportunidade ali, tenta aproveitar. E quando tem uma mudança de treinador, geralmente gera uma expectativa diferente, né? Você já trocou uma ideia com o Renato sobre isso? Professor, eu tô aqui, tô querendo minha oportunidade, ele já falou com você, ele costuma ter essa conversa assim, individual para falar sobre essa questão de oportunidade, porque a sua briga também não é fácil, né? Contra o Samuel também, que tem uma regularidade alta. Sim, desde quando ele chegou, ele sempre deixou isso muito aberto, que ele tem 2 grandes laterais, que ele conta muito com nós dois ali na posição, e ele falou que não tem problema em quem ele colocar, ele sabe que vai entregar o melhor, que acho que isso que é o mais importante, né? Quem joga ali consegue entregar e ajudar da melhor forma. Então acho que talvez também com a chegada dele eu pude ter mais oportunidade, que ele sempre deixou claro que ele vai pelas quantidades de jogos, né, que a gente tem, ele vai intercalar e enfim, ele falou que não tem nenhum problema, então vou continuar trabalhando, vou continuar buscando meu espaço, mas o fundamental aqui é que tanto eu quanto o Samuel a gente tem ajudado muito o Fluminense. Canóbio, amanhã esse jogo contra o Ulsan, o time de vocês foi muito elogiado contra o Borussia. Qual a postura vocês têm que entrar? Porque fica essa responsabilidade e vocês precisando também fazer o resultado. Não, primeiro, boa tarde. Acho que a responsabilidade, como sempre falam, como eu lembro aí que falou o Jonária, falou a primeira responsabilidade que a gente tem é colocar a camisa do Fluminense aí dentro do campo. Depois a responsabilidade de ganhar o jogo é sempre a mesma, né? De jogo a jogo. Mas, como falei a última vez também, acho que o jogo passado, como está agora os elogios, acho que é um ponto de partida muito grande para daqui ao resto do ano continuar com a mesma intensidade, concentração e humildade, que a gente é uma coisa que caracteriza muito a todo o elenco, e acho que vai ser um grande jogo com muita dedicação e como o objetivo nosso está aí na frente, continuar por o mesmo caminho. Canóbio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o torneio em si, né? Porque tem muita gente comentando como os brasileiros estão indo bem contra os europeus, né? Fluminense e Palmeiras só empataram, mas fizeram ótimos jogos. Botafogo venceu o campeão europeu e agora o Flamengo venceu o Chelsea. Como vocês estão encarando essa demonstração de força do futebol brasileiro? Acho que é algo que a gente vem demonstrando no brasileiro. Fica um pouco apagado por tudo que a gente tem que fazer para jogar, seja como falar, uma viagem longa, o campo, todas essas coisas que a gente tem, que agora que está na mesma condição do resto, acho que para a gente também é bom para se medir contra os grandes do futebol mundial. Mas a gente também demonstrou ontem, hoje, o outro dia nós, é uma responsabilidade muito boa que quando a gente se tem que enfrentar contra os melhores, também são pessoas normais e é competir dentro do campo de futebol, é competição. No primeiro jogo a gente viu alguns jogadores escorregando bastante. A pergunta é sobre os jogadores que escorregaram bastante em campo.
o gramado, a grama assim, é um pouco diferente, se eles sentiram um pouco de diferença. Não, eu não senti muita coisa assim do campo. Acho que também a concentração que a gente tinha não dava como para pensar isso. Mas tem aí como falar aqui, grieta do gramado. Tem tipo uns quadradinhos assim que assim como que se isso tem uns vincos aí que tá na visual de todo mundo, mas tá bem ótimo, dá para jogar. Essa dificuldade que a gente tem lá na Sudamérica de se adaptar rápido à situação, acho que aqui é uma coisa também bastante fácil para a gente colocar o jogo nosso. Lá no Brasil, a gente já sabe, tem campo diferente, cada 3 dias está sintético, um campo mais alto, um campo mais rápido, e a gente se vai adaptando. E agora a gente que tem campo, não dá para reclamar nada. Canóbio, se tem até amanhã ainda, o Renato ainda vai conversar com vocês, mas se ele teve alguma conversa no sentido de encarar esse jogo da mesma forma como foi contra o Borussia, porque aquele resultado foi muito importante, mas se o Fluminense não vencer seus jogos agora, acaba manchando um resultado importantíssimo que vocês conquistaram. E se a atuação que você teve, foi muito elogiado por sinal, te dá confiança nessa retomada após ter tido aquela fratura, a cirurgia? Apenas acabou o jogo, a gente falou o mesmo que você falou. Agora tem ainda mais responsabilidade para colocar o jogo que a gente colocou contra o Borussia Dortmund, colocar lá em cima. Não adianta haver jogado bem, concentração ao máximo, só esse jogo. Os 3 jogos e quem sabe mais para frente. Mas já agora colocar o jogo da manhã como o mais importante do ano, continuar com a mesma concentração que hoje falei, humildade, sacrifício, tudo que a gente colocou no jogo passado, ainda mais porque a gente consiga fazer ainda mais, eu sei disso. E respeito à confiança, sim, lógico, um jogo assim grande como esse e que o treinador dê a confiança depois, não sei quantos dias, foram 40 e poucos dias que eu não conseguia competir, e colocar um jogo como esse importante e dar confiança, depois estava com muita vontade de voltar a competir, de colocar a camisa de Fluminense e deu certo, senti bem. E agora, como você falou para o grupo, eu falo para mim mesmo, não adianta haver jogado bem um jogo assim como esse, senão o campeonato é tudo como para ajudar o time, que para mim é o mais importante. É isso, Guga, Canóbio, a gente vê um Canóbio muito mais confiante, né? O próprio Serna, brinquei com ele nessa expectativa dele ser titular, vamos ver qual vai ser a opção do Renato, mas o Canóbio foi muito bem contra o Borussia, não sei se o Renato vai mexer ele não, acho que ele vai manter o Canóbio, mas o Guga, que é um jogador que também está sempre ali tentando aproveitar a oportunidade dele nessa briga eterna com o Samuel Xavier para tentar ganhar, ter uma sequência a mais ali como titular, ainda não é o momento, mas ele falou ali que tem muita confiança do Renato. Então é isso, gente, preparativos finais, horas para esse jogo, fundamental e importantíssimo para a gente ficar mais próximo dessa vaga nas oitavas de final. Pré-jogo amanhã, normalmente a partir das 6 da manhã, e como foi na estreia, 4 horas de pré-jogo em todos os nossos canais, no Jornada KTO 1902, partida marcada para as 6 da noite, a partir das 2 da tarde, aqui dos Estados Unidos, né? 3 da tarde aí do Brasil, a gente vai estar ao vivo com toda a cobertura, tudo que envolve aqui nos Estados Unidos e também no Rio de Janeiro. Contamos com vocês mais uma vez. Tamo junto, valeu!